Mas antes, vamos falar de uma coisa importante que é a saúde, mas mais do que isso, a gente muitas vezes não se dá conta que com atitudes tão simples, que a gente acha que está fazendo tudo certinho, a gente pode literalmente estar acabando com a saúde da gente. Dr. Fábio César dos Santos é cardiologista e ortomolecular, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Kátia. E eu fiquei abismada quando eu olhei para tudo isso na nossa mesa e pensei, isso tudo pode fazer muito mal para a nossa saúde. É assustador, realmente. Assustador. Espero trazer dados para vocês que sejam interessantes, que não assustem também demais, né? Porque não podemos viver numa bolha, nós temos que viver bem. Mas, na medida que a gente aprende o que faz mal para a nossa saúde, a gente pode minimizar esses efeitos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até para o pessoal que está assistindo a gente entender, muitas vezes a gente consome alguns produtos em embalagens inadequadas e, consequentemente, esses produtos passam a ser o que eram produtos extremamente saudáveis e extremamente contaminados agora. Exato. A verdade é que existe uma interação entre o microambiente no nosso corpo e o meio ambiente, né? E essa interação é uma das coisas mais estudadas hoje em dia, Kátia. É o que chamamos de epigenética, né? Epigenética? Então, epigenética, se você for analisar em medicina qual o termo mais procurado em pesquisas, é epigenética. Então, eu costumo traduzir isso para os meus pacientes de uma forma mais simples, dizendo o seguinte, nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, alguns paviozinhos que estão no nosso corpo. E esses paviozinhos você pode acender ou você pode não acender. E quando você acende, você pode ter uma velocidade mais rápida ou mais lenta, né? Então, são nossas escolhas que realmente vão definir muitas coisas do nosso destino. Só que nos dias de hoje, a gente percebe que cada vez mais a alimentação está industrializada, cheia de agrotóxicos, pesticidas, hormônios, carne, então nem se fala. Quer dizer, é complicado. Se a gente for analisar friamente, a gente teria que voltar uns 100 anos atrás para a gente conseguir se alimentar daquilo que a gente planta. Infelizmente, antes da Revolução Industrial, você não via muitas das doenças do mundo moderno acontecerem, É verdade. né? Essas doenças crônicas, elas são causadas, infelizmente, por tudo isso. Mas são coisas boas também, que a gente tem que desfrutar. Quer dizer, as pessoas gostam, você gosta de se maquiar, as pessoas gostam de comer coisas diversas. Nós vamos tomar água, como vocês vão ver, numa garrafinha de plástico. E nós temos que continuar assim. Agora, o que nós podemos fazer para nos prevenir disso? É aqui que eu estou aqui hoje para tentar contar para você um pouquinho disso. A água na garrafinha de plástico pode ser a vilã da nossa saúde? Na verdade, o grande problema não é a água, né? O grande problema é o plástico. O plástico, existem alguns países que já estão proibindo um material que é usado para o plástico, que é o chamado BPA, que é o bisfenol A. O bisfenol A dá essa característica mais rígida do plástico, né? E o plástico, então, da garrafa plástica, do papel que você usa para embrulhar um alimento, ou alimento que já vem processado, aquele filme plástico, a mamadeira, o Tupperware. Também tá? esses potes plásticos? Então, esses potes plásticos, eles são complicados porque toda vez que você tem um alimento dentro, principalmente exposto em alta temperatura, isso pode transformar, pode passar algumas moléculas disso para o alimento e o teu organismo ele fica em confusão, porque esse alimento ele parece um hormônio e são os estrógenos, tá? São os hormônios femininos, são chamados xenoestrógenos. Essas substâncias elas enganam o organismo e podem levar a câncer, podem levar a... Câncer? Sério, pode levar a menopausa precoce, pode levar a menarca. Tem um estudo muito recente que saiu com crianças de 7 ou 8 anos menstruando. As meninas menstruando por quê? Por contaminação ambiental. Quer dizer, se eu for consumir um alimento que foi guardado num pote plástico, eu nunca devo esquentar esse alimento nesse pote. Quer dizer, levar para o micro-ondas nem pensar. Isso nem pensar. Algumas pessoas... Eu faço isso, olha. É isso. Aliás, e a marmita é plástica. Era, né? Aliás, todas as mães do Brasil fizeram isso com as crianças, com o leitinho no micro-ondas. É verdade. Né? Então, pega a mamadeira, coloca e alguns minutinhos ali no micro-ondas, isso já está alimentando a criança com essas substâncias. Mas elas não estão só, não vão ocupar só o plástico, não vão ocupar só a garrafinha ou então a mamadeira. Mas tudo que tem plástico. Isso está ao redor, né? Está nas nossas águas, então está no que a gente bebe, está no que a gente come, está no ar que a gente respira. Então, nós temos que entender um pouquinho disso. Mas, quer dizer, tudo bem, no ar que a gente respira, a gente não vai poder modificar muita coisa. Mas aqui a gente pode. Mas se eu consigo, ao invés... Tudo bem, até guardo a comida num pote plástico, não tem o menor problema. Na hora de aquecê-la, eu coloco numa panela, aqueço direitinho, evitando micro-ondas. Micro-ondas também faz mal para a saúde, não faz? Entrando em micro-ondas e outros aparelhos, né, o problema é que eu vou te contar de um estudo bem atual, chamado grounding, né? Então, isso veio dos Estados Unidos, quer dizer, o aterramento.
Nós, seres humanos, nós somos feitos para quê? Para nós estarmos aterrados. O contato do ser humano deve ser com a terra. E nós hoje estamos com solado plástico, borracha, isolante. Nós estamos no 10º andar, 15º andar, 20º andar, longe do chão. E toda essa energia, então, vem do micro-ondas, vem do celular, como nós vamos discutir, vem do controle remoto, vem das torres de televisão, vem do rádio. Essa é uma preocupação, até uma das pessoas que trabalham contigo estava me perguntando isso previamente, né? Esse tipo de campo eletromagnético, ele existe, ele pode ser deletério para a saúde. Hoje, claramente, é uma onda diferente da onda do raio-x, é uma onda diferente da onda do raio ultravioleta, porque essas ondas, elas penetram para valer dentro das nossas células. A onda de um telefone celular, de um controle remoto, não penetra tanto assim. Mas ela pode causar, e é o que os estudos vêm mostrando. Por exemplo, o celular... Quando a gente fala por muito tempo com ele encostado, assim... Existem estudos que são assustadores, tá? Porque o celular, algumas regras para você falar menos, ouvir mais. Mas e se a gente usa o fone de ouvido, porque assim eu deixo o celular longe de mim? Isso vai te ajudar muito. Ajuda, né? Fale menos, ouça mais, digite mais do que fale, tá? Mantenha ele longe do seu corpo, então use um headset, use um fone, isso vai te ajudar muito. Deixa eu só aproveitar e lhe perguntar uma coisa. Outro dia eu vi uma pesquisa que foi feita, obviamente que é proibido pela nossa legislação a gente falar ao celular enquanto dirige. Só que na grande prática não é isso que acontece. Só que dizem que esse campo eletromagnético de você falar dentro do celular, dentro do carro, ele todo, né, um veículo é um condutor de energia. Você sofre uma ação ainda maior, é como se a gente estivesse dentro do micro-ondas quando você fala no celular dentro do carro? Eu não diria que esse é o maior problema. Acho que o maior problema aí seria realmente a falta de atenção, o distúrbio de atenção que você vai ter e o acidente que pode te causar. Mas não o celular em si dentro do carro? Não especificamente. O que os estudos mostram em relação ao celular é que o número de horas que você fica com o celular, tá, de acordo com o número de horas que você tem esse contato, os estudos estão mostrando que independente do tempo que você tem, o número X de horas já está causando alguns problemas maiores. E assim, quais são esses problemas? Desde câncer cerebral, tá? E aí tumores benignos e tumores malignos, mas também déficit de atenção e até Alzheimer. A gente tem que lembrar que hoje, aproximadamente 4 bilhões de pessoas no mundo usam celular. E começaram a usar quando? Há 2 décadas atrás. Não dá nem para a gente ter uma pesquisa ainda sobre isso. A gente não tem ideia do que pode ainda acontecer. Os primeiros estudos mostram que sim, pode ser bastante deletério.